Das primeiras lutas feministas até os dias de hoje, mais de um século se passou e muita coisa ainda precisa melhorar para garantir a emancipação feminina. No programa desta semana, iremos falar quais os desafios que as mulheres enfrentam em seu cotidiano. E nós convidamos a militante da Marcha Mundial das Mulheres, Tásia Medeiros, para falar um pouco para a gente sobre as principais bandeiras do movimento feminista. Tudo bom, Tásia? Tudo bem. Muito obrigada pela sua presença em nosso programa. Tásia, na última semana foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Nesses dias costuma-se falar em comemoração, não é verdade? Você acha que há de fato algo a se comemorar? Sim, se nós compararmos os avanços que as mulheres têm na sociedade atual, comparando com o início do século passado, né, poderíamos dizer que as mulheres conquistaram o direito ao voto, né, conquistaram o status, né, de sujeitas, né, da sua própria vida, né, um pouco mais de autonomia, mas os avanços, eles ainda são muito limitados para o desafio que as mulheres têm em pleno século XXI. Então, se já tivemos avanços, existe algo a comemorar e a lembrar, mas temos muito mais a conquistar, para que as mulheres possam ter condições de, em pleno século XXI, exercer sua cidadania, exercer o direito de ir e vir muitas vezes, né? Exercer uma situação de não serem vítimas de violência. Então ainda temos muito a conquistar, infelizmente. Entendo. Você acredita que esse avanço ele se reflete hoje numa diminuição, por exemplo, do pensamento conservador e machista da sociedade brasileira? Ou você acha que isso ainda está muito latente? Como é que isso pode afetar nas conquistas desses direitos? Sim, temos um retorno bastante forte do conservadorismo. Novamente, se nós compararmos com as conquistas feministas da década de 70 e 80, né, com a segunda onda do feminismo, das mulheres realmente tiveram, por exemplo, o direito a exercer livremente sua sexualidade, com o surgimento da pílula anticoncepcional. Bom, o que acontece é que o retorno do conservadorismo ele está diretamente ligado à situação de crise que se estabeleceu no mundo inteiro. Crise econômica, social, política, ambiental. Então, o retorno do conservadorismo ele tem o objetivo de fazer com que as mulheres retornem ao seu papel de mães, né, e retornem ao seu papel de cuidadoras do lar, justamente para suprir o papel que o Estado não consegue suprir. Então, quando não tem creches, não tem saúde, não tem educação, são as mulheres que, na sua condição de mãe, de irmãs, né, de esposas, elas cumprem com o papel que deveria ser do Estado. Então, por isso, o conservadorismo ele é uma pressão exercida sobre as mulheres para que elas não tenham nenhum conflito em sair do mercado de trabalho, por exemplo, para retornarem às suas casas e viverem às custas, por exemplo, do Bolsa Família, ao invés de almejarem uma profissão, né, uma condição financeira e salarial melhor. Então isso é o que explica o retorno muito forte do conservadorismo hoje no Brasil, no mundo, né? Entendo. Um dos grandes problemas na vida das mulheres hoje é a questão da violência, né? A gente vê muitos números, violência sexual, doméstica, psicológica. Por outro lado, a gente tem dispositivos que foram avanços e que auxiliam na diminuição desses casos, como a Lei Maria da Penha, né? Então, como é que a gente vê essa coisa, essa dicotomia, né? Persistência de números grandes de violência, dispositivos que poderiam evitar isso. O que você acha que está faltando para esse quadro ser revertido? Olha, a Lei Maria da Penha para nós foi uma conquista importantíssima, né? Foi uma conquista histórica do movimento de mulheres, do movimento feminista. O que acontece é que o funcionamento pleno da lei, ela depende de um aparato, de uma estrutura por parte do Estado para que ela funcione. Então, porque a violência exercida contra a mulher é uma violência específica. As mulheres sofrem violência por parte dos homens com quem elas convivem cotidianamente, diferente da violência que os homens sofrem. Eles sofrem violência de pessoas
da rua que eles nunca viram muitas vezes, né? 70% da violência sofrida por mulheres, mais de 70% é exercida por seus maridos, irmãos, pais e por aí vai. Bom, quando essas mulheres não têm uma casa-abrigo, quando elas não têm uma delegacia da mulher funcionando no período da noite, que é o período onde elas sofrem mais violência, bom, quando elas não têm esse aparato do Estado para fazer com que a lei funcione, então isso limita a conquista da Lei Maria da Penha. Então a conquista foi importante, mas para que ela funcione de fato e possa diminuir os números de violência que ainda são altíssimos, os números de assassinatos são terríveis, né, ainda muito altos, esse aparato que tem que ser propiciado, né, tem que ser criado pelos governos estaduais, né, pela justiça, tem que ter um tipo de judiciário específico para julgar os casos específicos de violência contra a mulher. Quando nós não temos esse aparato, a lei ela se torna ineficiente. No caso da saúde pública, né, assim como vários outros problemas, também atinge muito a mulher. Como é que você vê hoje as políticas de saúde para o público feminino? O que é que já avançou e o que é que precisa avançar? Bom, se você falar de uma assistência à saúde voltada para a mulher que é mãe, que engravida, então você vai ver algumas iniciativas, né? Políticas de pré-natal, assistência no pós-parto, né? Acompanhamento das crianças. O que acontece é que as mulheres ainda são vistas nas políticas públicas de saúde como incubadoras. Então, elas só têm acesso, as políticas públicas que existem voltadas para a saúde da mulher, dá conta daquele período em que as mulheres são reprodutoras. Então, a fase da saúde da mulher, desde a adolescência, né, quando ela começa a menstruar, até a idade, quando ela fica idosa, né, quando tem toda aquela situação da menopausa, esse período da vida da mulher, quando ela não está procriando, realmente ainda deixa muito a desejar, né? Então, infelizmente, nós somos vistas ainda com uma única função procriativa na sociedade. E as campanhas, os programas, as políticas de prevenção de câncer, de assistência às mulheres que estão em situação de menopausa, em todas as fases da mulher ainda deixa muito a desejar. Infelizmente, é por isso que nós ainda reivindicamos o PAISM, que é o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher. Integral porque nós queremos ter acesso à saúde durante toda a nossa vida, e não só quando decidimos ser mãe. Apesar da assistência à maternidade, a morte de mulheres saudáveis em decorrência de complicações na gestação ainda é algo recorrente no Brasil. As políticas de saúde para a mulher são em sua maioria voltadas para o período de gestação. Mesmo assim, a mortalidade materna é um problema sério na saúde pública brasileira. Para se medir essa mortalidade, faz-se a subtração do número de nascidos vivos pelas declarações de óbito das mulheres, o que nem sempre reflete a realidade. Um dos maiores problemas que nós temos para realmente ter um indicador preciso da mortalidade materna é o subregistro. Então, muitas mulheres que morrem em cidades do interior do estado, elas são enterradas em cemitérios clandestinos e muitas nem têm a declaração de óbito. Hoje no Brasil são 65 mortes de mulheres, né, para cada 100 mil nascidos vivos. Isso é muito alto, esse índice. E por questões de descompromisso mesmo da gestão pública, dos órgãos públicos, para com essa questão do parto. Hoje há uma correria muito grande, de última hora, para a mulher saber onde vai parir seu filho. Isso é um absurdo. As cesáreas são muito procuradas, mas ela é indicada somente quando há risco para a mulher ou para o bebê. Eu vim bater uma outra, aí quando eu bati a outra, a médica disse que eu tinha que me internar para fazer o cesáreo. Por causa da minha pressão, que estava muito alta, e ela mexia muito. A cesárea em si, ela causa mais riscos, um risco maior de infecção, a mulher perde mais sangue, podendo ficar com mais anemia. Então, a cesárea tem mais riscos, mas o que a gente defende é que as cesáreas, elas realmente sejam realizadas quando elas tenham a indicação correta. E com a indicação correta, jamais ela vai poder ser um indicador de mortalidade materna. As principais causas de mortalidade materna são a hipertensão arterial, hemorragia, infecções pós-parto, aborto e doenças do aparelho circulatório. Vale salientar que muitas das causas poderiam ser evitadas com políticas públicas de saúde mais efetivas. É preciso que o Estado veja a saúde feminina não só como uma política de maternidade, mas como uma política que acompanhe toda a vida da mulher.
Passando para uma outra bandeira de luta do movimento das mulheres, a gente vai falar um pouquinho da ampliação da participação delas nos espaços políticos. Como é que você vê essa participação hoje? Não só nos espaços políticos, legislativo, executivo, mas também nos movimentos sociais. Como é que você avalia essa participação? Isso. As mulheres, elas são a imensa maioria, não só na sociedade e no eleitorado, mas elas também são a maioria nos movimentos de base, né, da sociedade. Então, em várias categorias, elas são como professoras, na própria área da saúde, elas são a maioria nos bairros, os movimentos de luta e resistência por moradia, luta por acesso à moradia, elas também são a maioria, né? Mas, infelizmente, ainda nos espaços de representação, ainda existe uma segregação muito grande e uma pouca valorização do papel dessas mulheres como dirigentes e como representantes, né? Isso nos leva a refletir um pouco sobre que tipo de participação, que tipo de poder, que tipo de democracia querem as mulheres. Então, hoje nós sabemos, né, no caso, para quem vive aqui em Natal, né, nós temos uma presidenta, uma governadora e uma prefeita mulher. Bom, a pergunta que se tem que fazer é até que ponto, ao chegarem ao poder, as mulheres deram conta de desconstruir todos os elementos estruturais que criam a opressão que as mulheres vivem. Essa quebra de estrutura que você fala também tem muito a ver com a questão da divisão sexual do trabalho, né? A gente vê que cada vez mais existem situações de trabalho precarizadas, sem garantia de direitos, especificamente para as mulheres. Você acha que ainda é muito forte isso, essa divisão de trabalho? O que você acha que vem nos próximos tempos em relação a isso? Não, acho. A divisão sexual do trabalho, mais do que nunca, ela está no cenário, né, presente na vida das mulheres, né? Como eu falei, é essa divisão sexual do trabalho que faz com que as mulheres estejam responsáveis pelo trabalho reprodutivo dentro de casa e deem conta do cuidado com a família. Mas no mercado de trabalho isso também está posto, né? Então, existia um discurso há pouco tempo que que tinha aumentado o número de mulheres no mercado de trabalho. Bom, isso é verdade. Com a crise econômica, aumentou a entrada de mulheres no mercado de trabalho. Bom, mas de que forma isso se deu? Isso se deu com a demissão de vários trabalhadores do sexo masculino, que ganhavam, vamos dar um exemplo assim, R$ 1.500. Então, demitia-se um trabalhador do sexo masculino e contratava-se 3 mulheres para ganhar R$ 500 cada uma. Então, a forma como essas mulheres entram no mercado de trabalho de forma precarizada, elas entram. Mas de que forma elas entram, né? Então, a entrada delas no mercado de trabalho de forma precarizada, ela é perfeitamente justificada pela sociedade machista e patriarcal, porque na visão dessa sociedade que nós vivemos, a renda das mulheres ela é uma renda complementar. Porque, na verdade, quem tem o papel de ser o chefe da família é o homem. Então, por isso que ele tem que ganhar mais do que as mulheres, né? Então, por isso que a divisão sexual do trabalho ela ainda é muito presente, inclusive no próprio mercado de trabalho, para justificar o salário mais baixo que as mulheres ganham. Entendi. Né? Entendo. Para a gente finalizar, Tarzi, a nossa entrevista, existe alguma bandeira específica? Quais são as principais bandeiras de luta deste ano para o movimento das mulheres? Existe. Esse ano nós discutimos, a partir da realidade que a gente está vivendo, em várias capitais brasileiras que irão sediar os Jogos da Copa do Mundo, e também pelo avanço dos projetos desenvolvimentistas, vamos dizer assim, as obras do PAC, em vários biomas na Amazônia, também no semiárido nordestino, né, nós optamos por discutir um tipo de violência que não é só uma violência física e psicológica, mas é uma violência estrutural do modelo capitalista de desenvolvimento. Então, as remoções das comunidades que estão se dando nas periferias da cidade, né, com o argumento de que tem que se construir obras para a Copa do Mundo, né, então a forma como essas famílias são desalojadas sobrecarrega sobremaneira as mulheres. Isso faz com que as mulheres sejam diretamente afetadas, porque são elas que sustentam a sobrevivência dessas famílias. Então, é um tipo de violência que as pessoas não debatem, que é muito invisibilizada, mas que nós, nesse 8 de março, resolvemos trazer para a discussão, porque afeta diretamente a vida das mulheres, tem a ver com um tipo de violência dessa estrutura, desse modelo
de desenvolvimento, né, que é um modelo predador, violento e truculento, e que as pessoas não debatem, que incide e repercute diretamente na vida dessas mulheres, as mais pobres, geralmente as negras, as camponesas, as indígenas. Tá bom, Tarzia, muito obrigada pela sua entrevista. A gente conseguiu vencer um desafio, falar de tantos temas importantes em pouco tempo, né, gente? A gente agradece pela sua presença aqui junto com a gente, mesmo que do outro lado aí do computador. E você pode nos acompanhar também no nosso site, no www.sintechrn.org.br, no Twitter também, @sintechrn, e no Facebook, que é o /sintechrn. Muito obrigada.